disseminar a doença. Vai contaminar a água, o solo, os alimentos e começa tudo de novo. Ah, mas pode sair trofozoíta junto com as fezes? Pode. Em que situação? Alguns momentos, o fluxo intestinal ele pode ser muito rápido, quando o paciente apresenta uma diarreia. Não dá tempo do trofozoíta se aderir corretamente, ou esse trofozoíta ele não consegue se encistar a tempo. Então, nas fezes, a gente pode sim encontrar trofozoíta. Só que esse trofozoíta, assim que ele tem contato com o ambiente, era uma vez, ele morre, ele é sensível. Ele consegue sobreviver lá com a proteção dentro do intestino, ali se multiplicar, se alimentar. Saiu do ambiente protegido, ele vai acabar sendo morto, ele vai morrer, ele não sobrevive muito tempo. O que acontece é que para a disseminação, nós precisamos do cisto, tudo bem? Alguém tem alguma dúvida aí sobre a giardia? Sobre a giardia não, mas a Ingrid respondeu a sua pergunta. Ah, então aguenta aí. Ingrid, aguenta aí que a gente eu já vou questionar novamente, eu quero saber o porquê da E. coli, tá? Então lá, ó, já temos aí a pergunta. Qual que é a importância de se estudar sobre as amebas comensais? O que a Ingrid nos diz, Mari? A gente estuda porque se for encontrada, significa que está tendo contato com água ou alimento contaminado. Perfeito, é isso mesmo, Ingrid. Obrigada aí pela sua colaboração na resposta. Quando a gente estuda as amebas comensais, a princípio eu trouxe a E. coli, mas a gente conversou em aula sobre a Entamoeba coli, a Endolimax nana e a Iodamoeba butili, que são 3 amebas comensais. É interessante porque a gente vai saber que o paciente, o nosso hospedeiro, ele está tendo contato com o material contaminado, um alimento contaminado, água contaminada, e possivelmente ele está tendo contato tanto com o cisto de entamoeba histolítica, que é a patogênica, né, a patógena, ou aquela que uma giardia, ou outros ovos, né? Quando a gente pensa lá em eumintos, que nós estudamos os ovos, e é isso. Então, a importância causa doença? Não. Mas sinaliza que tá um ambiente que está tendo contato com material contaminado? Sim. E aí a gente já vai pensar que esse paciente é propício a apresentar alguma parasitose. Então, vamos lá conversar um pouquinho a respeito de ciclo da ameba. Rapidamente vamos relembrar o ciclo das amebas comensais. Como que funciona aqui? As amebas, tanto as não patógenas quanto a patógena, têm 2 formas também evolutivas. Os cistos e os trofozoítas. Aqui nossos trofozoítas. Tudo bem? O ciclo é muito semelhante com o da giardia. Ingeriu o alimento contaminado, a água contaminada, a mão que está contaminada passou na boca. Aqui pode acontecer em crianças sim, mas é mais comum em adultos, principalmente na questão de idosos. Não que os jovens não sejam acometidos por essa doença, viu? Essas doenças, pessoal. Mas é que a população, normalmente, crianças e idosos são mais suscetíveis às parasitoses, como a gente já tem visto nas aulas. Então, ingere o cisto. Aqui, o encistamento vai começar no intestino delgado. Por quê? Porque as amebas são parasitas de intestino grosso. Então, a excistação começa no intestino delgado e lá no intestino grosso a gente vai ter os cistos. E esses cistos vão liberar ali, no intestino delgado nós temos os cistos que vão começar a liberar os trofozoítas, e esses trofozoítas eles vão para o intestino grosso. Mesma forma, é a forma ativa, vai se multiplicar, vai se alimentar. Aqui tem uma dificuldade de adesão, mas ainda consegue se aderir ali à parede, né, à mucosa intestinal, e quando necessário, eles vão se encistar e esses cistos vão ser liberados pelas fezes para acabar aí contaminando a água e os alimentos. Trofozoíta pode sair pelas fezes? Pode, mesmo esquema da giardia. Começou com diarreia,
fluxo intestinal intenso, rápido, não dá tempo de encistamento, cistos, os trofozoítas vão ser encontrados nas fezes, tá? As fezes líquidas, pastosas. É fácil identificação de trofozoíta, lembram? Os amebas, o trofozoíta da ameba faz pseudópodes. Então ele pode ter formas diferentes, a gente tenta se localizar pela questão dos núcleos, mas aí não é tão fácil fazer essa identificação como a gente viu lá da giardia, que o trofozoíta é todo formoso, né? Parece uma pera invertida, já me falaram que parece uma coxinha, né? Aí invertida, então ele tem esse formato característico aí com seus 8 flagelos. Aqui, devido aos pseudópodes, às vezes pode causar dúvida na hora da identificação dos trofozoítas, mas os cistos a gente já viu no decorrer das aulas que eles têm as suas diferenças e que ajudam aí no diagnóstico, na identificação desses parasitas. Há alguma dúvida em relação ao ciclo das amebas comensais? Tem dúvida sobre a giardia. Então manda. A Daniela está perguntando, prof, a giardia pode ser transmitida por carne mal cozida ou só a tênia? Vamos lá. Giardia pode ser transmitida pela carne mal cozida? Não é comum. Aí a gente pode abrir possibilidades. Quem que perguntou? Daniela. Daniela, a gente pode abrir algumas possibilidades. Você tem costume de lavar a carne na sua casa antes de cozinhá-la? Você pode contaminar a carne com giardia se essa água estiver contaminada. Tá certo que se aí, caso passe por um cozimento completo, o cisto também vai ser eliminado, mas se esse cozimento for um cozimento ineficaz, pode ser que tenha o cisto de giardia. É uma suposição, tá? Não é comum, tudo bem? A carne crua mal passada, aí a gente pensa na teníase, que a gente vai ver logo em breve. Agora, a giardia, ficamos nos alimentos crus, com a água, a questão das mãos, principalmente quando a falta de higienização que tem as crianças, né? Aí do contato das crianças nas creches, nas escolinhas, tudo bem? É só uma hipótese que eu levantei, mas aí a carne mal cozida ou mal passada, né? Não cozida crua, a gente vai pensar lá na teníase, tá certo? Bora então para o próximo ciclo. Mais alguma dúvida, Mari? Por enquanto não. Bora lá para o próximo ciclo, então, relembrar um pouquinho a amebíase. Qual que é a diferença, então, da entamoeba histolítica para as outras amebas na hora do ciclo? Funciona no início da mesma forma. Ingere o cisto que veio do alimento, da água contaminada, vai se desencistar lá no intestino delgado. De lá, vai para o intestino grosso e forma, ou libera né, com os trofozoítas. E o que pode acontecer? Ficar ali no intestino grosso e causar a amebíase intestinal, que vai ser liberado os cistos logo em breve pelas fezes. Ou, no caso da gente ter uma cepa que tenha capacidade de invasão, nós podemos ter uma amebíase extraintestinal. Então, pode causar lesões na mucosa intestinal, pode ultrapassar a mucosa intestinal, cair na corrente sanguínea, afetar a amebíase, o fígado, né? Pulmão, até mesmo o cérebro. Esses trofozoítas, gente, eles não voltam para o intestino, tá? Eles vão causar lesões nesses órgãos que eles vão acometer, vão ter aí alguns sintomas específicos, mas eles não conseguem voltar para o intestino para se encistarem. Os cistos que vão ser liberados são apenas dos trofozoítas que estiverem no intestino. Tá claro? Que aí vai ser liberado pelas fezes esse cisto e continua o ciclo. Pode ter trofozoíta? Pode. Mesmo sistema. Trofozoíta no caso de fluxo rápido intestinal. Diarreia, fezes aí mais pastosas, então a gente pode ter esses trofozoítas aí sendo eliminados. Alguma dúvida em relação às amebas? A Ingrid está com dúvida. Então diz, Ingrid. Ingrid Lara está perguntando, prof, estou com dúvida na definição do que é cepa. Bora, vamos tirar a dúvida. Outro termo que a gente estuda no decorrer da disciplina, né? Então, o que é cepa? Se a gente fala cepa, também pode ser grupo, não muito usado,
Mas cepa e linhagem seriam sinônimos mais comuns. O que é isso? Nós acabamos de ver lá atrás o que nós dissemos de nome científico. Nós falamos de gênero e espécie, não é isso? Então, dentro da mesma espécie, nós podemos ter alguns grupos que têm características diferentes, algumas cepas. Então, vamos pensar assim. Somos todos seres humanos, não somos? Fazemos parte de uma espécie, não é? Todos nós somos da mesma espécie. Só que todos nós somos iguais? Não. Vou pegar eu e você, Ingrid. Então, a gente não se conhece, mas ó, eu tô sentada, eu disfarço bem, tá, gente? Mas eu sou bem alta. Minha família é toda alta. Então, a minha cepa, dentro da espécie humana, tem como característica ter uma altura elevada. Talvez na sua família, Ingrid, não tenha essa característica, né? O pessoal seja mais padrão ou um pouco mais baixinho, não é? Então, é a cepa da tua família. Só que nós duas fazemos parte, junto com os outros colegas, da mesma espécie. Então, são cepas, grupos diferentes, que têm uma característica ou outra, algumas características diferentes, mas, no geral, são muito semelhantes. Estamos na mesma espécie, mas possuímos características que não são comuns. São diferentes, por isso que a gente chama de cepas ou linhagem. Em tamoeba histolítica, nós podemos ter algumas cepas que são mais virulentas, que podem ultrapassar a mucosa, cair na corrente sanguínea e causar amebíase extraintestinal. Em outro momento, nós podemos estar contaminados com cepas não virulentas. Um grupo que não causa a invasão, que vai causar só amebíase intestinal. Tirou a dúvida? Sim. Sim ou não, Ingrid? Sinaliza aí, senão a gente explica de outra forma, para que vocês tirem as dúvidas de hoje. Então, lá, para continuar a amebíase, nós temos uma pergunta aí. A amebíase é uma doença causada por um protozoário conhecido como entamoeba histolítica. A respeito dessa patologia, né, dessa parasitose, marque a incorreta. A amebíase pode causar dores no estômago e diarreia? Sim, toda parasitose, né, intestinal acaba tendo essa sintomatologia. Então, está correto, não responde nossa questão. A transmissão ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados com cistos? Sim, é o cisto que transmite, não é? É ele que vai dar continuidade à doença. Para prevenir-se da doença, é importante beber água tratada ou fervida e sempre ter uma boa higiene pessoal? Sim. Em casos graves, a amebíase pode causar anemia no paciente? Pode. Lembram-se? É uma cepa que nós acabamos de ver virulenta, pode causar aí as ulcerações intestinais, pode ter perda de sangue, sim, né, hemorragia, e causa anemia, então também não responde. E a letra E, entamoeba histolítica, é um protozoário flagelado? É flagelado? A gente viu o flagelo? Não, ele não tem flagelo, lembra? Ele se movimenta por pseudópodes, então ele não é flagelado. Nós temos aí a resposta que responde, né, corretamente a questão sobre a amebíase. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Então, vamos lá. Aí, para finalizar, a gente começa a falar da doença de Chagas, nosso primeiro protozoário sanguíneo. E já tem outra pergunta, ó. Qual a importância do vetor na transmissão da doença de Chagas, na transmissão do agente etiológico Trypanosoma cruzi? Quem aí chuta? Ou sugere algo, ou responde a questão para que a gente dê continuidade? Será que alguém lembra em relação ao vetor? Quem que é o vetor da tripanossomíase, né? Aquele que carrega aí, de alguma forma, o Trypanosoma cruzi. Alguém lembra? Demora um pouquinho para eles, prof. Não, a gente espera um pouquinho. Enquanto a gente vai esperando, a gente vai falando a respeito da doença. Então, lembrando, doença de Chagas é uma doença, uma parasitose causada pelo agente etiológico Trypanosoma cruzi, não é? É um parasita sanguíneo, que a princípio
vai estar na corrente sanguínea e que tem uma predileção por alguns órgãos do nosso organismo. Quais órgãos são? Principalmente o músculo cardíaco e também os órgãos aí do trato gastrointestinal, não é? Nós temos envolvidos nesse ciclo tanto o barbeiro, ó, respondi a pergunta, tá vendo? O barbeiro e o homem. E quem é o vetor nessa história? O barbeiro, tá? Ele aqui, ó, o nosso barbeiro, o triatomínio. Qual que é a importância dele na doença de Chagas? Vou falar sobre o ciclo e depois eu volto para a pergunta, para vocês, para saber se alguém aí consegue me ajudar nessa questão. Então, como que funciona o ciclo do Trypanosoma cruzi? Primeiro, o barbeiro, olha que bonitinho, ele vem e pica o homem. Esse barbeiro está contaminado. Esse inseto, ele não inocula o agente etiológico no hospedeiro. Não está lá na boquinha dele, na probóscita. O parasita, ele está no reto, no fim do intestino. O que esse parasita faz? Ele vai consumir o sangue, né? Ele é hematófago, ele vai fazer ali esse repasto sanguíneo e durante o repasto sanguíneo ele vai eliminar as fezes. Enquanto ele está picando, tem uma substância que ele libera que não dá coceira. Ele vai embora, a gente começa a coçar. O que acontece? As fezes, com o triplo mastigota metacíclico, ele é inoculado lá no buraquinho que ele deixou da picada. Ou senão a gente pode inocular em algum ferimento que a gente tenha. Aí esse triplo mastigota metacíclico, ó que bonitinho ele aqui, vai em busca das células que ele tem predileção, que ele gosta. Aqui, por exemplo, podemos dizer que é o músculo cardíaco, e lá no músculo cardíaco ele vai se transformar em amastigota. Esse amastigota vai se multiplicar lá na célula contaminada, no tecido contaminado, vai ser liberado, vai liberar novos tripomastigotas. Esses tripomastigotas, ele tem capacidade de infectar novas células ou ele pode ficar no sangue circulante. O que acontece? Se ele ficar lá no sangue circulante e esse hospedeiro ter a sorte de ser picado novamente pelo barbeiro, o barbeiro vai levar o sangue contaminado com esse tripomastigota. Lá no triatomínio, né, no barbeiro, vai ocorrer o quê? A transformação do tripomastigota em epimastigota. Esse epimastigota é quem se multiplica no barbeiro, se transforma em tripomastigota e começa todo o ciclo novamente, tá certo? Então, qual a importância do vetor na transmissão do hospedeiro, da doença de Chagas? Alguém chutou? Alguém tentou? Não. Não. Então, vou ter que entregar essa para vocês. O vetor, ele é um dos hospedeiros. Se eu tirar o vetor, se eu tirar o triatomínio aqui, nosso barbeiro, não tem ciclo. O ciclo não acontece. Então, precisa dele para que aconteça o ciclo. E ele é o hospedeiro o quê? Intermediário ou definitivo? Vamos recordar? O hospedeiro intermediário é aquele onde nós temos a forma mais imatura do parasita, ou aonde ocorre a reprodução assexuada. O hospedeiro definitivo é onde nós temos a forma mais madura do parasita, mais adulta, ou onde acontece a reprodução sexuada. Aqui nós não temos reprodução sexuada, é tudo por divisão binária, é tudo assexuada. Só que aonde está a forma mais madura do parasita? É o amastigota, lá no coração ou lá nos órgãos, no esôfago, por exemplo, quando a gente tem a doença de Chagas acometendo o trato gastrointestinal. Então, o homem é o hospedeiro definitivo e o nosso triatomínio, ele é o hospedeiro intermediário. Então, qual a importância do vetor nessa doença? O vetor
ele é um dos hospedeiros. Tirei o aqui, ó, acabei com o triatomínio, uma forma de prevenção. Acabou a doença. Quebra o ciclo, a gente não consegue dar continuidade, certo? Alguma dúvida em relação aos triatomínios aí, a doença de Chagas? Por enquanto, não. Então tá, esse pessoal está estudando, tá todo mundo sem dúvida hoje. Aí uma curiosidade, qual a relação do Trypanosoma cruzi com os alimentos? Então, ó, a forma tradicional de infecção, a que mais acontece, é a que nós acabamos de ver no ciclo. O triatomínio que pica o hospedeiro e que defeca com os tripomastigotas, desculpem, e aí acaba sendo inoculado, causando a doença. Mas pensando agora aqui no alimento, vocês já devem ter visto a questão do caldo de cana, do açaí. Então, qual que é a relação Trypanosoma cruzi e o alimento? O barbeiro, ele gosta de cantinhos, esconderijos, principalmente no período do dia, e à noite ele sai para fazer o repasto sanguíneo, para se alimentar. O que acontece, então? Lá em casa, ele pode se esconder atrás do quadro, numa fissura que tem na parede, nas casas de madeira ali, nas mata-juntas. Só que quando a gente pensa no campo, ele pode se esconder na palha, lá nas folhagens da cana, eles podem se esconder lá nos cachos do açaí. E como que ele vai transmitir a doença? Quando a gente faz o beneficiamento desse material para ser consumido, vamos supor, o caldo de cana, tritura a cana, não triturou o triatomínio? O triatomínio não podia estar com o intestino cheio de fezes contaminadas? Isso pensando no triatomínio contaminado, né, pessoal? Você vai ingerir o caldo de cana, não pode ter ali os tripomastigotas. O tripomastigota, ele tem capacidade de ultrapassar algumas mucosas, incluindo a mucosa da boca. Você pode adquirir a doença tomando seu caldo de cana, consumindo. E a presença do material genético do parasita não representa contágio. Por quê? Porque o parasita tem que estar contaminado. Não é isso? Eles só viram que... Desculpem, não, tem que ter contato, tem que evoluir a doença, depende da questão do inóculo, não é isso? Então, bora lá. Ó, a Fundação Oswaldo Cruz aí divulgou nessa quarta-feira uma pesquisa que identificou a presença do material genético do parasita que transmite doença de Chagas, tanto no Pará quanto no Rio. 140 amostras foram analisadas à base de açaí e em 14 amostras tinha o Trypanosoma cruzi, 10%. Olha isso. Precisamos ter preocupação, pensando aqui na nossa região, onde nós estamos aqui, no sul do país, nós não somos produtores de açaí. Mas, quando o açaí chega até nós, ele já vem minimamente processado, pasteurizado, enfim, ele já passa por um processo. Então, aqui já pode ter ocorrido a eliminação desse parasita. Mas quando a gente pensa no açaí minimamente processado, a gente pode ter o contágio. E já tem casos confirmados de doenças, né, de pacientes doentes que adquiriram consumindo o açaí e o caldo de cana também. Então, se você é apto ao caldo de cana, veja bem o local onde você faz o seu consumo, se a cana ela é bem limpinha, né, se ela é bem higienizada antes de ser moída. Não vai precisar parar de tomar o caldo de cana geladinho lá no fim do dia, mas sempre ter esse cuidado, tá certo? Que a gente pode ter aí também a questão do Trypanosoma cruzi. Alguma dúvida, Mari? Por enquanto não, Pro. Ninguém mais tem dúvida? Então assim, pessoal, a gente vai encerrando a transmissão de hoje. Eu espero ter sanado algumas dúvidas, ter relembrado alguns termos, alguns conceitos, para que vocês deem continuidade aí nos próximos módulos. Logo em breve a gente se encontra de novo na transmissão ao vivo. Eu aguardo vocês, tragam as dúvidas para a gente conversar a respeito. Conversaremos aí com os próximos parasitas sanguíneos e começaremos a falar a respeito dos eumintos. Um bom